O sorriso que não era meu. O restaurante estava cheio daquele brilho artificial que só as comemorações forçadas têm. As velas tremeluziam sobre o bolo de chocolate, seu aroma doce misturado ao perfume caro que ele havia me dado pela manhã. Um presente que agora pesava no pescoço como uma culpa. Meus dedos apertavam o garfo com mais força do que o necessário, enquanto os risos dos convidados ecoavam como um coro ensaiado. Tudo estava perfeito. Menos ele. Foi no segundo em que vi. Não foi um olhar rápido, daqueles que a gente justifica com um achou que fosse outra pessoa. Foi lento, demorado, como se o tempo tivesse esticado só para eles. Ela estava sentada 2 mesas à frente, vestida num tom de azul que combinava com os olhos dele, um detalhe que agora me fazia questionar se era coincidência ou escolha. Seus lábios se curvaram num sorriso que não era para mim, e os dele responderam no mesmo ritmo, como se fossem 2 dançarinos em uma coreografia ensaiada há meses. Meu estômago revirou. Não pela traição em si, afinal, suspeitas já coçavam minha nuca havia semanas, mas pela naturalidade com que acontecia. Como se eu fosse a intrusa naquela cena, e não ela. Você vai cortar o bolo, querida? A voz da minha cunhada me puxou de volta, falsa como o sorriso que eu forçava. Assenti mecânica enquanto as mãos dele se moviam para pegar a faca ao meu lado. Nossos dedos roçaram, e foi aí que eu vi a hesitação. Um tremor quase imperceptível, como se ele tivesse esquecido por um segundo que estava casado. Não esperei. Não havia mais espaço para fingir que não tinha visto. Quem é ela? Minha voz saiu baixa, mas cortante. Os talheres ao redor pararam no ar. Os sorrisos congelaram. Só os olhos dele se moveram rápidos como um animal encurralado. O quê? Ele tentou, a voz rouca. A mulher de azul. A que você acabou de beijar com os olhos. Não gritei. Não chorei. Só apontei, com a faca do bolo ainda na mão, na direção dela. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dá para cortar. Ela se levantou primeiro, apressada como se tivesse sido pega em flagrante, o que afinal tinha sido. Seus saltos bateram no chão enquanto saía, sem olhar para trás. Ele permaneceu imóvel, os lábios entreabertos, as palavras presas na garganta. Não é o que você está pensando. A desculpa esbarrou no ar como um objeto frágil, quebrando antes mesmo de chegar a mim. Então me explica. Cruzei os braços. Explica por que o seu aniversário de casamento parece mais um encontro clandestino. Explica por que eu sou a última a saber. Ele não explicou. Só ficou ali pálido, os dedos crispados em torno do copo de vinho, como se aquela taça pudesse salvá-lo de afundar. E foi então que soube, não havia desculpa. Não havia justificativa que preenchesse o vazio daquele olhar que não era meu. O bolo continuou intacto. As velas se apagaram sozinhas. E eu, pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo, não por alívio, mas porque finalmente via claro. Não era mais minha culpa não enxergar. Era dele, por ter me feito duvidar de tudo, inclusive de mim. A porta da sala se fechou com um clique suave, mas o som ecoou como um tiro. Ele não tentou me segurar, não correu atrás de mim. Fiquei parada no corredor, as mãos ainda trêmulas, a aliança pesando no dedo como se fosse de chumbo. Tirá-la ali na frente dele teria sido um gesto vazio teatral. Não, aquilo merecia silêncio. O apartamento estava vazio demais. Os móveis, as fotos emolduradas, os livros na estante, tudo parecia ter sido colocado ali por um estranho, como cenário de uma vida que eu já não reconhecia. Passei pelos quadros sem tocá-los, como se fossem provas de um crime. O cheiro do jantar queimando na cozinha subiu até mim, misturado ao perfume caro que ele usava nas noites em que saía para trabalhar até tarde. Desliguei o fogão com um gesto mecânico, os dedos quase queimando no metal quente. No quarto, abri a gaveta da penteadeira e encontrei o que já sabia que estaria lá. Um recibo de hotel, amassado, com uma data de 3 meses atrás. Não era a primeira vez que eu revirava aqueles papéis, mas era a primeira que me permitia ver. Antes eu inventava desculpas para ele, reuniões de última hora, viagens inesperadas, o estresse do trabalho. Agora as mentiras pareciam ridículas, transparentes como vidro quebrado. Vesti um casaco sem me olhar no espelho. Não queria saber como estava meu rosto. Peguei as chaves do carro e saí, deixando para trás o som abafado da televisão ligada. Ele deve ter voltado a assistir ao jogo, como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse acabado de desaparecer dentro da própria casa. A rua estava úmida, a chuva fina colando os cabelos no rosto. Não chorei. Não havia lágrimas, só uma raiva surda, aquela que precede a decisão. Entrei no carro, liguei o motor e dirigi sem rumo, as luzes da cidade borradas pelo vidro embaçado. Não sabia para onde ia, mas sabia que não voltaria. Não naquela noite. Talvez nunca.
O celular vibrou no banco do passageiro. Não olhei. Sabia que era ele. Uma mensagem, depois outra. Onde você está? Podemos conversar? Não é o que você está pensando. Mas eu já tinha parado de pensar. Já tinha parado de tentar entender. Estacionei em frente a um motel barato, com a fachada descascada e o letreiro piscando. Não era um lugar para se esconder, era um lugar para sumir. Paguei em dinheiro, subi as escadas de metal que rangiam a cada passo, e tranquei a porta atrás de mim. O quarto cheirava a desinfetante e cigarro velho. Deitei na cama sem tirar os sapatos, os olhos fixos no teto manchado. Algo se rompeu dentro de mim, não com estardalhaço, mas com a quietude de um osso que se parte devagar, sob pressão. Não era dor. Era alívio. O alívio de saber que, pela primeira vez em anos, eu não precisava mais fingir que acreditava nele. E então, no silêncio daquele quarto estranho, eu sorri. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de quem finalmente entende que algumas coisas não têm conserto. E que, às vezes, isso é exatamente o que se precisa. A chuva começou a bater contra a janela suja, arrastando consigo o rumor distante da cidade. Não era uma tempestade, apenas aquele tipo de chuva persistente que parece lavar tudo, menos a memória. Fiquei deitado, ouvindo o gotejar irregular no parapeito, enquanto as luzes dos postes se refletiam em poças imaginárias no teto. O telefone vibrou no bolso. Não atendi. Sabia quem era, sempre soube. As mensagens se acumularam, primeiro com urgência, depois com raiva, por fim com aquele tom falso de preocupação que ele dominava tão bem. Onde você está? Precisamos conversar. Isso não é você. Como se ele soubesse quem eu era. Como se, em todos aqueles anos, tivesse se importado em descobrir. Tirei o aparelho do bolso e o deixei cair no chão. O impacto foi surdo, abafado pelo carpete gasto. Não o desliguei. Não o quebrei. Apenas o deixei ali, como um peso que finalmente se solta do pulso. Lembrei-me da primeira vez que o vi, em um daqueles jantares intermináveis onde todos sorriam com os dentes muito brancos. Ele falava com a confiança de quem nunca havia sido contradito, e eu, como um idiota, achei que aquilo era força. Levaria anos para entender que era apenas a arrogância de quem nunca tinha sido testado. Anos para perceber que eu era apenas mais um acessório em sua coleção de coisas que brilhavam sem valor. O barulho de uma discussão no corredor me tirou do devaneio. Uma mulher gritava algo em espanhol, a voz rouca de cigarro e cansaço. Um homem respondeu baixo e gutural, antes que uma porta batesse com violência. O silêncio que se seguiu foi quase pior que os gritos. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo o cheiro de mofo se misturar ao aroma ácido do meu próprio suor. Não havia plano. Não havia próximo passo. Só havia isso. Um quarto barato, uma cidade que não me conhecia, e a certeza de que, pela primeira vez, eu não devia nada a ninguém. Quando a madrugada chegou, levantei-me e abri a janela. O ar estava úmido e frio, carregado com o cheiro de asfalto molhado e fumaça de algum restaurante próximo. Lá embaixo, um homem arrastava lixeiras para a calçada, os movimentos mecânicos, como se estivesse cumprindo uma pena. Observei-o por um tempo, até que ele olhou para cima, como se tivesse sentido meu olhar. Não desviei os olhos. Ele apenas assentiu levemente antes de continuar seu trabalho. Fechei a janela e me olhei no espelho rachado do banheiro. A barba por fazer, as olheiras fundas, os lábios ressecados. Não reconheci o rosto, e isso foi bom. Peguei a navalha enferrujada que estava sobre a pia, passei o polegar pela lâmina cega. Não era para me cortar. Era para me lembrar de que ainda havia bordas em mim, coisas que podiam ferir se pressionadas no ângulo certo. Vesti a jaqueta, verifiquei os bolsos por hábito, chaves que não abriam mais nada, um maço de cigarros amassado, um isqueiro sem gás. Na mesa de cabeceira havia um bloco de notas do hotel, com uma caneta presas por um elástico ressecado. Peguei-o e escrevi, sem pensar muito, as palavras saíram como se já estivessem lá, esperando. Não é sobre vencer, é sobre parar de perder. Dobrei o papel e o guardei no bolso. Não era uma despedida. Não era um manifesto. Era apenas um lembrete para mim mesmo, caso um dia esquecesse como tinha chegado até ali. Quando saí do quarto, a chave ficou na fechadura. Não olhei para trás. A porta se fechou com um clique surdo, como se o hotel inteiro contivesse a respiração. O corredor cheirava a desinfetante barato e mofo, aquela mistura que só existe em lugares onde as pessoas passam sem deixar marcas. Desci as escadas em vez de esperar pelo elevador, os degraus rangendo levemente sob meu peso, como se também estivessem cansados de sustentar tanto. Na rua, a cidade não tinha mudado. O mesmo neon piscava sobre a calçada, refletindo poças de óleo e chuva antiga.
Um homem com um casaco muito grande para seu corpo empurrava um carrinho de supermercado cheio de latas amassadas, murmurando algo entre dentes. Não olhei para ele. Não olhei para ninguém. Virei à esquerda sem motivo, seguindo o instinto ou a falta dele. O bar na esquina ainda estava aberto, apesar do horário. A porta rangeu quando empurrei, e o cheiro de cerveja azeda e fumaça me envolveu como um abraço sujo. O balcão era de madeira escura, gastada pelos cotovelos de décadas de fregueses. Sentei-me em um banco vazio, entre um velho que tossia em um lenço manchado e um casal que discutia em voz baixa, as palavras cortantes como facas de plástico. O barman me olhou sem interesse, enxugando um copo com um pano que já tinha visto dias melhores. O de sempre? Perguntou, embora soubesse que não havia de sempre. Não para mim. Água, respondi. Ele franziu a testa, mas serviu. A água veio turva, com um gosto metálico que poderia ser da torneira ou do copo. Bebi metade de uma vez, sentindo o líquido frio descer pela garganta como uma verdade inconveniente. Tirei o papel dobrado do bolso e o desdobrei sobre o balcão. As palavras pareciam diferentes agora, como se tivessem sido escritas por outra pessoa. Não é sobre vencer, é sobre parar de perder. Ri baixo, sem humor. Era o tipo de frase que soava profunda às 3 da manhã, mas que, sob a luz crua do dia seguinte, revelaria sua futilidade. Você também? Perguntou uma voz ao meu lado. Era a mulher do casal. O homem tinha saído, deixando um rastro de amargura e moedas sobre a mesa. Ela seguiu meu olhar até o papel, os dedos brincando com a borda de um guardanapo rasgado. Também o quê? Essas frases que a gente escreve para si mesmo, como se fossem feitiços. Como se as palavras pudessem consertar algo. Não respondi. Ela tinha razão, é claro, mas admitir isso seria como assinar uma rendição. Eu costumava escrever cartas, continuou sem esperar por mim, para o meu pai. Ele morreu quando eu tinha 12 anos. Escrevia como se um dia fosse entregá-las. Como se ele pudesse ler. E funcionava. Ela deu de ombros, um gesto tão leve que quase não moveu os ombros magros sob o casaco puído. Funcionava até não funcionar mais. O barman nos observava com um cansaço ancestral, como se já tivesse ouvido essa conversa 1000 vezes, em 1000 noites iguais a essa. A mulher pegou um cigarro do maço sobre a mesa, acendeu com o isqueiro que tremia levemente em suas mãos. Quer um? Ofereceu. Peguei um sem pensar. O sabor foi amargo, quente e familiar. Fumamos em silêncio por um tempo, a fumaça se misturando ao ar pesado do bar, como se estivéssemos alimentando algo maior que nós dois. Você vai embora? Perguntou finalmente. Olhei para o papel novamente. As palavras tinham desbotado um pouco, como se estivessem se dissolvendo. Acho que sim. Ela sentiu, como se já soubesse a resposta. Não havia julgamento em seus olhos, apenas uma compreensão cansada. Às vezes, disse, esmagando a ponta do cigarro no cinzeiro transbordante, a gente confunde parar de perder com desistir. Não respondi, porque ela estava certa. E porque, no fundo, eu já sabia disso antes mesmo de escrever aquelas palavras. Deixei algumas moedas sobre o balcão, suficientes para cobrir a água e um pouco mais. Saí sem me despedir. A rua estava mais vazia agora, como se a cidade tivesse engolido seus próprios habitantes. Caminhei sem destino, as mãos enfiadas nos bolsos, os dedos roçando a lâmina cega que ainda carregava. Não era uma arma. Não era uma solução. Era apenas um peso, pequeno e insignificante, mas suficiente para me lembrar de que ainda havia algo em mim que podia doer. E por enquanto, isso bastava.